Crie um gatilho para não enlouquecer. Que história é essa, Fernando? A gente vive num mundo muito corrido, onde você tem um monte de coisa para fazer durante o seu dia. E às vezes você tem tempo para todo mundo. Você só não tem tempo para você. E aí quando as coisas dão errado, quando a sua mente funde, quando você chega na estafa mental, ninguém vai querer te compreender. O seu chefe não vai, as pessoas ao redor, a comunidade, a sociedade, o seu cônjuge, por mais que seja compreensivo, ele vai ficar pensando, mas por que isso? Onde foi que essa pessoa errou? É sempre assim. Então, mediante a tudo isso, o que eu quero colaborar com você hoje é dizer que você precisa criar um gatilho para a sua própria sanidade mental. Crie um gatilho para não enlouquecer. Esse gatilho pode ser uma caminhada como essa que eu estou fazendo hoje. Eu tenho um dia muito corrido, muito agitado, e eu poderia ir de ônibus para a empresa, eu poderia ir de aplicativo, de moto, mas eu decido andar 40 minutos e chegar no meu trabalho andando. Por quê? Porque esse é o meu momento de soltar aquelas coisas que ficam agarradas na gente, que a gente nem percebe, sabe? É um gatilho para aliviar a minha mente, o meu estresse. E será que você não precisa criar esse gatilho? Às vezes esse gatilho pode ser uma caminhada, às vezes pode ser jogar um joguinho, às vezes pode ser até mesmo tocar um instrumento ou ler um livro. Eu não sei qual é o gatilho, mas ele precisa ser estabelecido por você. É claro que eu não estou falando aqui que você deve correr riscos ou fazer algo que você nem goste. Pô, Fernando, eu nem gosto de caminhar. Então não caminha. Pô, Fernando, a minha cidade é muito perigosa, não dá pra fazer atividade física. Então não faça, sabe? Eu não quero te induzir a fazer algo que você não goste ou que você não possa fazer. Esse é só um exemplo do que eu faço. Esse aqui é um dos meus gatilhos, porque com o passar do tempo, você vai aumentando os gatilhos que você vai criando. Esse é um dos meus gatilhos. Eu tenho um gatilho no final do dia que eu passo alguns minutos quieto, parado. Eu apenas sento, boto as pernas para cima e fico alguns minutos pensando em nada. Eu fico ali, são 5 minutos de detox. 5 minutos que eu escolho para mim, de não fazer nada, nada. E quando eu tô afim, só quando eu tô afim, nesses 5 minutos eu faço meditação. Porque nem todo dia eu quero meditar, sabe? Então quando eu quero, eu medito. Quando eu não quero, eu fico 5 minutos sem fazer nada, sem olhar uma notificação, simplesmente pensando em nada, sabe assim? Ou então se vir algum pensamento, tudo bem, pensa, mas não execute nada, não faça nenhuma ação, deixa sua mente sem fazer nada por um tempo, sabe? Então eu não quero te induzir a fazer o que eu faço, eu quero te induzir a estabelecer você o seu gatilho. Qual é o gatilho que você pode fazer para a sua vida? É isso que às vezes você precisa pensar, é um autoconhecimento. Você vai analisar e você vai ver em que você pode estar aliviando a sua carga emocional, as coisas que interferem na sua vida. Para quem, por exemplo, é cristão, tem muitas opções a mais. Pode ler a Bíblia, pode orar, pode cantar, ainda tem mais opções ainda. Então, opção é o que não falta para você. Agora, se faltar disposição, se faltar vontade própria, aí, meu amigo, não adianta. Você pode assistir o conteúdo que for, pode fazer o que for, mas você não vai conseguir aliviar a sua carga de estresse. E aí, você vai ser mais uma pessoa doente no meio de um monte de gente doente também, sabe? Hoje nós estamos vendo num mundo onde as pessoas estão emocionalmente doentes. E se você não se tratar, se eu não me tratar, seremos apenas mais uma dessas pessoas, mais um doente no meio de um monte de gente doente, sabe? Então o meu convite aqui não é nem tanto pelos outros, é por você. Primeiro você vai fazer por você. Primeiro dê um jeito de se amar, de se cuidar, porque como é que você vai cuidar dos outros, da sua família, cuidar do que você quer, cuidar dos seus projetos, se a sua própria mente não está sã,
não está sadia, não está pronta, não está curada, sabe? Então, crie gatilhos para que você não enlouqueça. Crie gatilhos para fazer com que a sua vida seja um pouco mais leve. E acredite, você fazendo isso, você será praticamente uma mosca branca. Porque fazer isso que eu estou te falando aqui é 1 em 100, sabe? Porque as pessoas se levantam, olha aqui o trânsito. As pessoas se levantam, entram no ônibus, as pessoas entram no ônibus, tomam suas vidas, vai cuidar das suas coisas e nem querem cuidar daquilo que é mais precioso que está nelas, a sua mente, a sua cabeça. Existe uma frase que deu início a toda uma filosofia: conheça-te a ti mesmo. Sabe? Se a gente não se conhecer, se a gente não conhecer a nós mesmos, desconhecemos tudo ao nosso redor. Ah não, Fernando, pô, mas eu conheço muito bem a área que eu atuo. Eu sou expert, eu sou excelente na área que eu atuo. Eu conheço de tudo. Se esse é o seu caso, você é mais um candidato ao fracasso, sabe? Porque você conhece tudo ao redor, mas não conhece nem 1 centímetro dentro de você, sabe? Então a gente tem que parar para pensar se a gente não está se enganando, né? Como até tem uma frase do Cristo, que ele fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, Fernando, peraí, eu não sou cristão. Então, mas essa reflexão não é para cristão, é para ser humano, sabe? O que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a briga dentro das suas paredes internas, sabe? Você não precisa ser cristão para isso. Como, por exemplo, você pode falar frases de Einstein, de Voltaire, você pode falar de Platão, filósofos da Grécia, da Roma, sei lá, qualquer lugar. Você pode falar as frases deles sem necessariamente ser um filósofo, sem ser um estoico, sem ser um budista, sabe? Então, é a mesma coisa com a frase do Cristo. E essa frase é de alto impacto. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, sabe? A gente tem que pensar sobre isso. Então, será que a gente não está se enganando? Será que a gente não está indo além da conta do ser? Será? A gente precisa parar para pensar um pouco nisso, sabe? Bom, e para terminar, eu quero falar com você sobre a importância do alívio da pressão. Por quê, Fernando? Por que é tão importante eu aliviar essa pressão interna que é gerada por fatores externos? É o seguinte, existem profissionais que trabalham no alívio de pressão de alguns equipamentos, né? Existem equipamentos industriais que eles, durante o seu trabalho, eles acumulam muita pressão, mas muita pressão mesmo. Só que quando essa pressão é liberada de forma abrupta, de repente, acontece acidente, acontece explosões, né? Um dos exemplos, talvez você fale assim: pô, Fernando, mas eu não manjo nada, não entendo nada de equipamentos industriais. Pois é, na sua casa tem um equipamento chamado panela de pressão. A panela de pressão ela só funciona se ela tiver pressão, sabe? Aquela pressão interna é que vai fazer as coisas darem certo. Agora, se você libera a pressão de repente, de uma hora para outra, adivinha o que vai acontecer? Um acidente, uma explosão, sabe? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. As coisas funcionam sob pressão. A pressão é necessária para poder dar certo, para poder a coisa funcionar. Só que liberar essa pressão de forma rápida e abrupta, é claro, meu amigo, é claro que isso vai gerar um acidente. Então, por isso é tão importante você fazer o alívio de pressão. Ó, e tenha em mente uma coisa, que quando você for estabelecer o seu gatilho para aliviar sua pressão, sempre vai ter um pensamento de autossabotagem. Eu sei que falar essa palavra se tornou quase um clichê nos dias de hoje, né? Afinal, muitos coaches dizem, e não tem nada de errado com isso, muitos coaches dizem isso, e aí acaba fazendo com que as pessoas criem uma certa resistência a essa palavra. Mas a palavra certa é essa: autossabotagem. Vamos supor que você decidiu que você vai caminhar. Aí vai vir uma autossabotagem, sabe? Ah, mas eu não tenho tênis adequado para isso. O detalhe não é a performance de caminhar, é a performance de
Enquanto andar, aliviar a sua mente. Ah, então você decidiu tocar um instrumento. Pô, mas eu não tenho o melhor dos instrumentos, eu tenho um instrumento muito simples. Mas esse gatilho não é a performance do tocar. É enquanto tocar, aliviar a sua mente, sabe? Ah, eu decidi pedalar de bicicleta, que seja. Mas a minha bicicleta não é uma profissional. Não é a performance do pedal. É a performance da sua mente aliviar a pressão interna recebida no cotidiano, sabe? É isso. Então não dê ouvidos para essas vozes sabotadoras que vão tentar fazer você desanimar, você sair disso que você está se propondo a fazer. E detalhe, o quanto antes você procurar vencer isso, cara, o mais cedo possível, você vai se tornar uma pessoa diferenciada no meio de pessoas que explodem, no meio de pessoas que perdem a paciência, no meio de pessoas que não têm controle e domínio próprio. Você tem esse fruto, cara, sabe? Porque agora eu te falo, qual das pessoas pararam para olhar, nem que seja um cenário desse aqui, algo maravilhoso, que olhou para o céu hoje de manhã, ou até mesmo pessoa, caramba, olha o tamanho dessa torre. Não, pensaram, olha o tamanho, olha a pilha de documentos que eu preciso resolver hoje, olha quantos problemas. Mas a sua mente precisa estar preparada para isso, cara, sabe? Então eu nem vou ficar prolongando muito, porque esse é o meu gatilho, esse aqui é o meu momento. Eu não vou ficar estendendo demais, sabe? Porque eu vim de lá, passei aqui no meio dessa praça e vou continuar seguindo por mais uns minutos aqui para frente. Então esses são alguns minutos que eu parei para falar com você. Mas a minha jornada de gatilho para alívio das pressões, ela continua. E eu vou continuar seguindo. Eu preciso seguir, não é performance, sabe? É uma questão, como eu te disse, é uma questão de aliviar as pressões externas, deixando a minha mente fluir, olhar, se aliviar vendo as coisas, a criação. E acredite, isso vai fazer uma diferença. Entre 100 pessoas que eu vou encontrar hoje, talvez eu seja um ou dois que vai fazer isso. Aí talvez você fale assim, pô Fernando, então você está se vangloriando, você está se engrandecendo. Não, não é isso, acredite. Não é questão de vantagem, não é questão de desempenho. É questão de observância das coisas. Eu só estou observando isso. Eu não estou me fazendo melhor do que ninguém. Ninguém. Eu só estou falando que eu faço isso e muita gente não faz. Muita gente não faz. Ah, Fernando, você está errado. Ué, se fizesse, era para ter aqui, ó, várias pessoas, principalmente nessa praça, andando, curtindo, falando, pensando, lendo um livro. Mas, infelizmente, não tem. Ah, Fernando, nessa hora as pessoas não deveriam estar trabalhando? Tá, tudo bem, eu estou num horário onde muita gente está indo para o trabalho. E, infelizmente, a gente vê a tristeza no rosto das pessoas, sabe? Então, eu não vou me prolongar mais, eu preciso seguir o meu caminho, eu preciso seguir aliviando a minha pressão. Eu espero que você tenha, de fato, entendido essa reflexão que eu trouxe hoje para você. E quero dizer que isso aqui tudo é apenas a minha opinião. Fernando, você está completamente errado. Tudo bem, é só a minha opinião que eu quis colaborar com você nesse diário de hoje. Até nosso próximo vídeo.